Olá, estamos começando mais um Momento MP, podcast aqui do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou Silvia Pinter e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sensível e que impacta a vida de muitas famílias, que é a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Esse podcast hoje ele vai ser dinâmico. Nós fomos às ruas, ouvimos dúvidas da população e temos aqui com a gente hoje duas promotoras de justiça que atuam ativamente nesse tema. Uma delas é a promotora de justiça Chimele Luize de Rezenes Marcon, é promotora de justiça titular da 4ª Promotoria de Justiça de Itajaí, é coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, aqui do Ministério Público, o NEAVID. Ela também coordena o Núcleo de Enfrentamento ao Racismo e à Intolerância, o NECRIM, e ela ainda é ouvidora das mulheres do canal especializado da Ouvidoria Nacional do Ministério Público Brasileiro. Está aqui comigo também a promotora de justiça Daniela Bock Bandeira. Ela é integrante do NEAVID, também integrante, assim como a doutora Chimele, da Comissão de Equidade de Gênero, aqui da instituição, e atua na Promotoria de Justiça da Comarca de São José do Cedro. Doutoras, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Silvia, pelo convite e muito obrigada pela oportunidade de nós trazermos luzes para um tema que é estratégico quando nós pensamos em promoção do direito das mulheres. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui ao lado da minha querida colega, doutora Chimele. Muito obrigada pelo convite para tratar sobre esse tema aí que vai render bastante, né? Vai ser um bate-papo muito interessante. A ideia é a gente fazer uma reflexão aqui sobre esse assunto que a gente percebe que todos os dias parece que se acentua o problema, né? Mas para a gente começar, doutora, eu queria que tu explicasse para os nossos ouvintes qual é o papel central do NEAVID. O NEAVID, tal qual ele foi concebido, ele é um órgão dentro da nossa instituição dedicado a prestar apoio para os colegas que atuam nas promotorias especializadas na violência doméstica e familiar contra as mulheres, e também um órgão que se dedica a promover uma maior articulação intersetorial. A articulação em relação à promoção de políticas públicas relacionadas ao cumprimento, né, da Lei Maria da Penha e de outras leis que compõem esse microcosmo de proteção às mulheres no cenário jurídico brasileiro, e também um órgão que vai aproximar os nossos colegas, os nossos promotores, promotoras de justiça, procuradores e procuradoras, de outros setores, da sociedade civil organizada, dos conselhos já instituídos, para aprimorar, né, o trabalho, a atuação de cada um nas suas regiões. A doutora Daniela também é integrante do núcleo, e são todas as integrantes, elas são promotoras de justiça? Nós temos 7 promotoras de justiça integrando e também temos agora o núcleo, ele também conta com a doutora Heloísa Abdala, nossa querida procuradora de justiça, que ela é representante do 2º grau aqui da instituição, então ela faz também essa articulação. E as 7 promotoras de justiça que atuam, isso é bem interessante também, resultado fruto do trabalho da doutora Chimele, que eu, por exemplo, sou representante do Extremo Oeste. Nós também temos representante do Meio Oeste, nós temos representante da região Norte, nós temos representante do Litoral, eu represento a inicial, nós temos outros colegas de entrâncias finais, entrâncias iniciais, então é um grupo que é muito coeso, mas que cada um traz a sua realidade a partir de onde está atuando, da sua região, e aí nós vamos, então, elaborando essas políticas públicas, nós nos reunimos ao menos mensalmente, né, para elaborar quais são os próximos projetos que nós vamos capitanear, quais são os novos eventos. Por exemplo, agora em agosto teremos um evento bem importante sobre violência doméstica, no final do mês de agosto, que também é capitaneado pelo NEAVID. A ideia, né, nessa composição é que nós fôssemos mais fidedignos possível com a nossa configuração institucional. Né? As necessidades de um colega que atua numa promotoria de justiça de entrância inicial, ela pode ser distinta
daquele colega que já está atuando numa promotoria especializada na violência doméstica. Então, a proposta foi nós termos neste colegiado, neste grupo, bastante horizontalizado, eu brinco com as colegas que estou coordenadora, mas esse colegiado, ele constrói coletivamente de uma forma horizontalizada, nós apresentarmos, a partir da experiência e da vivência de cada uma das colegas na sua região, propostas e projetos que tendem a facilitar o colega que tem outras atribuições, é fato, né? Essa é a nossa regra, mas também que venham a aperfeiçoar a resposta do Ministério Público no enfrentamento da violência de gênero. Então, nós somos 7 cabeças que estão pensando em projetos que tendem a aprimorar uma política pública de uma forma local e tende a também aperfeiçoar o próprio atendimento das mulheres em situação de violência pelo Ministério Público nas respectivas regiões. E o interessante é que todas as promotorias de justiça atuam nessa área, né? Exatamente. Todas, no combate à violência doméstica e familiar. E aí, eu vou me voltar aqui para a doutora Dani, que é o seguinte... Lá na tua comarca é São José do Cedro, que ela abarca Guarujá do Sul e Princesa. É isso? É no extremo oeste de Santa Catarina. Isso mesmo. Tu começasse a implementar um projeto bem bacana, que eu acho que tem meses, né? Que é o projeto, e ele é muito significativo, que é a audiência de acolhimento das vítimas. Isso mesmo. Como é que ele funciona e qual é o impacto na comunidade? Então, esse projeto, ele busca, o principal objetivo do projeto é aproximar o Ministério Público da vítima de violência doméstica num dos principais momentos para que ela consiga romper com o ciclo de violência. Tem estudos que mostram que quando a vítima consegue chamar a polícia, denunciar a violência, pedir ajuda, aquele é um momento muito importante para nós estarmos, para ela conseguir, além de fazer esse primeiro movimento que foi finalmente, né, romper com a violência, ela conseguir se empoderar, conseguir ter mais conscientização de quais são todos os direitos que a vítima tem, esclarecer as dúvidas dessas e assim ela ter mais apoio para sair desse ciclo de violência. Esse momento é um momento crucial que a gente tem que estar presente. E então, como que nós fazemos isso? Como que foi bolado o projeto lá na promotoria? O Ministério Público, então, fez parceria com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, mas em que nós elaboramos um QR Code, é bem simples, e de fácil aplicação e reprodução. Nós elaboramos um QR Code com o WhatsApp da Promotoria de Justiça, e os policiais militares, quando eles são chamados para atender uma ocorrência, eles vão até o local, atendem a ocorrência e se direcionam à vítima e mostram para a vítima, esse é o contato direto do Ministério Público, aqui tu vai poder ser acolhida, aqui tu vai poder esclarecer os teus direitos, e ali naquele momento já em que ela chamou a polícia, que ela sofreu aquela violência, ela já tem, então, um canal direto com o órgão de proteção às vítimas. Então, ela entra em contato com o Ministério Público, nós respondemos e tentamos ali marcar uma que nós chamamos de audiência de acolhimento às vítimas de violência doméstica, em que ali eu e minha equipe nos capacitamos para atender essas vítimas e acolher elas e tentar fazer toda essa rede de proteção a elas. Nós também fizemos parceria com a Polícia Civil, então, quando uma vítima vai registrar um boletim de ocorrência, pedir uma medida protetiva, eles também fazem esse direcionamento. E também, junto ao Poder Judiciário, ao Fórum e outros órgãos, nós estamos ampliando esse canal de atendimento. E é muito bacana que a gente está vendo o resultado, a gente está vendo que a sociedade está cada vez mais vendo que é, de fato, o Ministério Público, que é um órgão de proteção também das vítimas de violência doméstica. Então, está sendo muito bacana. E é um momento muito importante, porque quando há o acionamento da polícia, em regra, há a primeira expressão, a primeira manifestação tendente a você romper o ciclo da violência. E aí, quando essa mulher em situação de violência, ela aciona a polícia e ela tem imediatamente as informações de que ela precisa sobre os direitos dela, sobre a possibilidade de outros caminhos para a vida dela, ela perpetua, né? Ela segue esse caminho no sentido de eu, né, mereço mais, eu posso estar num relacionamento, numa relação mais saudável, mais leve, inclusive para minha proteção e também para os meus filhos. E sabe o que eu achei interessante disso? É porque tu sofre a violência, tu tem a coragem de denunciar, e o que eu faço agora? Exatamente. E aí ela vai lá, ela tem na promotoria essa fonte de informações, porque ela não fica que nem
eu acho que deve ser algo assim assustador, né? Para onde eu corro? E é muito ainda desconhecimento do que vai acontecer com ela. E justamente a ideia desse projeto veio, eu estava de plantão, fazendo plantão no Extremo Oeste, e uma custódia que era cumprimento de mandado, porque o custodiado ele tinha cometido vários crimes, perseguição. Custódia é quando há o preso, só para o nosso ouvinte A entender. audiência de custódia é quando ocorre um prisão, crime, uma prisão em flagrante. E então ele é levado à presença do juiz, da juíza, da promotora de justiça e de um advogado em 24 horas. O acusado, digamos assim, ele é levado para decidir se ele vai continuar preso ou se então ele vai ser posto em liberdade. É aquele momento de apresentação para nós verificarmos a regularidade dessa prisão que foi efetuada. Isso, exatamente. Aí houve esse momento e daí houve esse momento e eu percebi, peraí, mas nós estamos aqui e, claro, ali com o acusado, ele está tendo então toda essa assistência. E a vítima? Foi ali que me deu um estalo. Mas nós estamos aqui em 24 horas com o agressor. E quem é que está ao lado da vítima nessas 24 horas? O que ela está fazendo dentro de casa? O que ela está sentindo? Quais são os direitos que estão sendo dados a ela? Ali me deu o estalo de nós precisamos também estar nesse momento ali ao lado da vítima. E aí veio a idealização do projeto. Até porque, né, se nós pensarmos enquanto instituição, né, nós somos os titulares da ação penal, vamos pensar nesse ponto, né? Somos os titulares da ação penal, ajuizamos inúmeras denúncias contra diversos agressores, postulamos em favor das vítimas reparação de danos. Como que nós poderíamos ficar de fora da linha de frente da defesa dos direitos das vítimas? É atribuição natural, indelével, a marca, inclusive, da nossa identidade constitucional enquanto Ministério Público. O projeto da Dani, inclusive, ele foi tão bem recebido pelas integrantes do NEAVID, que é um projeto que nós temos o completo interesse, né? Estamos utilizando a comarca de São José do Cedro como um grande piloto, mas de nós impulsionarmos e implementarmos para outras comarcas do estado, inclusive em parceria com os próprios NAVITs, né? Os nossos núcleos de atendimento às vítimas, que se o projeto que nós estamos desenhando realmente ganhar corpo, inclusive vai ser mais capilarizado, vai ficar fortalecido nessa próxima gestão. E esse projeto lá, as mulheres procuram, doutora? Sim, isso que está sendo bem bacana. Nos últimos meses nós estamos percebendo que quase 100% dos casos registrados nós somos procurados pelas mulheres. E até teve um caso nessa semana muito interessante que eu cheguei na promotoria e havia mais de uma mulher ali na recepção. E depois fui descobrir que eram amigas que estavam levando a vítima para o Ministério Público, souberam disso, vamos te levar até o Ministério Público para tu ter esse atendimento. Então, isso está sendo bacana, está ressoando dentro da sociedade ali, de cedrense, de guarajuense, de princesa também, esse trabalho do Ministério Público como órgão de proteção às vítimas de violência doméstica. E o interessante é que esse trabalho, a gente está falando de Santa Catarina, Extremo Oeste, mas eu vou falar aqui com a doutora Chimeli, porque a doutora Chimeli, tu és ouvidora das mulheres do canal especializado da ouvidoria do Ministério Público Brasileiro. Isso, nós temos a Ouvidoria Nacional, né, que ela é um órgão vinculado ao Conselho Nacional do Ministério Público, funciona tal qual qualquer outra ouvidoria ministerial. É um canal de denúncias? Exatamente. A Ouvidoria Nacional nada mais é do que um canal de recebimento de manifestações, né, da sociedade civil, de outros setores, de outros órgãos administrativos, que podem apresentar reclamações, sugestões, críticas, elogios em relação à atuação do Ministério Público. E dentro deste canal, da Ouvidoria Nacional, existem 2 canais especializados. Sim. Um deles é o canal especializado com atuação na violência contra as mulheres. Não apenas violência doméstica e familiar, mas nós atendemos casos de violência política de gênero, nós atendemos casos de crimes sexuais, enfim, né? Onde houver uma violação de direitos em tese de uma mulher, o canal da ouvidoria, né, por meio da ouvidoria das mulheres, ele está sempre aberto para receber essas reclamações, né? E tem dado resultado? Hoje, o canal especializado da Ouvidoria Nacional é aquele que acumula o maior número de acionamentos. Nós temos fiz uma pesquisa rápida, Silvia, por mês nós temos quantificado aproximadamente 340 atendimentos ao mês. Nossa.
tá? Esses atendimentos... E a violência doméstica, a maioria? A grande maioria, né? Mais de 70% são casos de violência contra as mulheres, não necessariamente doméstica, né? Então, a gente abarca qualquer outro crime também em que uma mulher pode ser vítima, né? Principalmente aqui nós estamos falando de crimes sexuais, estamos falando de assédio, nós estamos falando de importunação sexual, estamos falando da violência política de gênero. Então, ele é um canal voltado para a proteção e garantia dos direitos das mulheres. E é um canal, eu ligo, é telefônico. A maior forma de acionamento hoje é pelo link do próprio canal da ouvidoria no sítio eletrônico do Conselho Nacional, do CNMP. Né? Mas existe um e-mail que pode ser, né, acionado, existe um número de telefone, então nós estamos disponíveis para qualquer pessoa para ouvir a sua manifestação em tempo integral, né, por meio de diversos canais. A gente diz que é um canal multiporta, né? Você tem acesso por diversos meios, Tu tem algum número que tu possa falar agora? Senão depois a gente coloca no final eu não tenho do programa. Agora de cabeça. Não tem problema, né? a gente Mas coloca depois. O e-mail é ouvidoria@cnmp.mp.br. Então, por esse e-mail, as manifestações elas são recebidas, é feita uma triagem e se realmente disserem respeito a alguma violação de direitos de mulheres, aí ela é encaminhada para esse canal especializado, onde essa manifestação ela vai ser tratada, né? Em alguns casos graves, nós fazemos o atendimento presencial ou virtual, né? Com vítimas ou familiares de vítimas, e nós encaminhamos também, né, a manifestação para o órgão, né, seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário, seja do Poder Executivo, pertinente para a investigação dos fatos, né, para a apuração. Tens algum caso que tu possa compartilhar com a gente que seja Nós tivemos um caso da Ouvidoria Nacional no final do ano passado que ele foi bem emblemático, inclusive ele aponta a ouvidoria como efetivamente um canal estratégico dentro do Ministério Público. Nós tivemos um caso em que uma mulher, uma acreana, estava sendo vítima durante todo um relacionamento longo que já ultrapassava aí 1 ano de duração, vítima de violência psicológica, de violência física, violência moral, inclusive violência patrimonial. Foi uma vítima que, né, pelo que se teve de informações, experimentou o estelionato afetivo, né, nessa relação, e foi uma relação extremamente conturbada pelas informações que nos foram repassadas, pelas provas que foram documentadas, relação conturbada, abusiva, né, e uma relação que, ao final, essa violência psicológica, ela foi tamanha, ela foi tão intensa, ela foi tão recorrente, tão aguda, que essa mulher, ela praticou um suicídio. Ela tirou a própria vida. E por conta disso, o que nós percebemos desse caso, e aí a importância de nós termos esses canais de escuta efetiva e qualificada, como essa mulher foi instrumentalizada para produzir o seu próprio fim, para dar fim à sua vida. E por conta desse caso, houve uma mobilização muito grande, né? Nós entramos em contato com o Ministério Público do Acre, conversamos com os promotores de justiça que receberiam essa demanda, por se tratar aí de uma morte violenta de mulher, então ela seria encaminhada para o órgão de execução respectivo do MP do Acre, e tamanha foi a comoção em relação às particularidades desse caso, porque realmente foi um caso extremamente agressivo, brutal, covarde. Hoje há uma mobilização, inclusive em termos de Congresso Nacional, para a criação da Lei Joyce, que é a lei que regulamentaria a possibilidade de nós estarmos diante de um caso de feminicídio. Então, esse caso ele foi tão emblemático para nós, porque ele mostra aquilo que nós já estudamos na academia, né? As nefastas consequências que o ciclo ou a espiral da violência doméstica elas podem acarretar, né? Começam de uma forma mais sutil, elas vão evoluindo ao longo do tempo nesse relacionamento, vão agregando, né? Elas vão agudizando em termos de expressões e manifestações, né? Aquilo que era invisível passa a se tornar visível e passa a causar vergonha, inclusive entre as pessoas da família, né? Até que nós chegamos no ápice dessa violência com uma morte,
né, dentro dessa lógica de tragédia anunciada. E o agressor, ele foi denunciado, ele está sendo O denunciado. agressor está sendo denunciado, está sendo processado pelo Ministério Público do Acre. Então, nós não temos ainda, é um caso recente, não temos ainda o desdobramento, o desfecho desse caso, mas foi um caso que nos chamou muito a atenção e realmente ele coloca as ouvidorias, os núcleos de atendimento a vítimas e familiares, o projeto da Dani de acolhimento e de escuta como um ponto focal estratégico nesse nosso processo de conexão social. As portas do Ministério Público, elas precisam estar abertas, escancaradas para as vítimas de crimes. Né? E até para que nós possamos reavaliar os nossos fluxos de trabalho e, inclusive, as nossas próprias concepções no que se enquadra, nesse caso, como feminicídio. É verdade. Né? E eu achei, esse caso só demonstra a gravidade da violência contra a mulher. Nesse sentido, eu fiquei aqui pensando sobre a questão das mudanças legais necessárias. Já estão discutindo uma lei apropriada para o caso, mas em 2024, ano passado, foi isso, né? Que a gente teve o feminicídio, ele foi transformado num tipo penal autônomo. Ou seja, ele não é mais apenas uma qualificadora, correto? Isso. Vou perguntar para a Dani, tá? Quais os impactos que essa alteração trouxe para a aplicação da lei e para a própria vítima? Essa lei que tu mencionaste é a 14.994, ela é de outubro do ano passado, então no finalzinho do ano passado, não faz nenhum mês. Super recente. Super recente. E ela é conhecida como pacote antifeminicídio, até porque ela é um arcabouço legislativo, são várias alterações legais, não apenas no feminicídio, mas em vários outros dispositivos legais, é muito significativo para enfrentamento da violência doméstica. É interessante trazer que, embora a gente saiba que o direito penal ele não pode ser a única arma, né, para combater a violência doméstica, não é a única arma, caminha ao lado de muitas outras políticas públicas, inclusive esses projetos de acolhimento e atendimento das vítimas, nós também sabemos que a certeza de uma repressão significativa, de uma repressão eficiente, rigorosa a esses crimes, ele é um fator, essa certeza, ele é um fator de conscientização social e de prevenção aos crimes, né? Há todo um movimento internacional também de reprimir de uma forma mais severa esses crimes e também trazer alterações que são pontuais e cruciais para que a gente possa combater esse tipo de violência. Por exemplo, com essa lei que trouxe a autonomia do tipo penal do feminicídio... O que isso significa na prática? A que pena aumentou? A pena aumentou, sim. Agora, hoje em dia, o feminicídio ele tem a maior pena do Código Penal, de 20 a 40 anos. É o crime mais grave. A reprovabilidade, né, legal dada esse crime é o crime mais grave. Mas é importante dizer que ele virou... O que é ele virar um tipo penal autônomo? O legislador, e voltando, quando ele criou a qualificadora do feminicídio, lá em 2015... ele tirou de todo o meio ali, de todo o bolo de homicídios que havia, ele destacou o feminicídio para que a gente possa identificar, nomear e trabalhar todas as características e o contexto que o feminicídio ocorre. Porque o que acontecia antes? Se a gente não tinha essa qualificadora, se a gente não dava um nome ao crime, nós não conseguíamos estudar da forma devida e coletar os dados do feminicídio como nós fazemos agora. Então, colocando o feminicídio como uma qualificadora, nós conseguimos destacar ele desse meio e, então, aprofundar e identificar como que o feminicídio ocorre, onde que ele ocorre, com que meio, quais são as vítimas, quais são os instrumentos utilizados, porque nós conseguimos, então, analisar ele de forma mais individualizada. A partir disso, e daí eu acho que essa legislação veio para isso, nós conseguimos identificar que o feminicídio, ele ocorre em contextos e ele precisa de uma reprovação diferente, muitas vezes, dada a outros crimes, aos outros homicídios. E, ao colocar, então, tirar ele do crime de homicídio geral e colocar ele como um novo crime, artigo 121A, o legislador, ele previu um crime com as especificidades. Por exemplo, previu causas de aumento específicas para o feminicídio. Como o feminicídio praticado contra grávidas, é uma causa de aumento específica, praticada na presença dos filhos, porque isso também foi verificado a partir, então, desse estudo, né? Do contexto, a gente conseguiu identificar, olha,
o feminicídio ocorre muitas vezes na presença dos filhos, na presença dos pais da vítima. Também é uma causa de aumento, agora prevista na lei, se cometido feminicídio no descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, também veio essa previsão aumentando não somente a pena, mas essa causa de aumento, que antes, quando era uma qualificadora do crime geral, de homicídio, não havia essas causas específicas. Essa correspondência, né? Então, isso é muito importante dessa alteração legislativa. Ela trouxe o feminicídio como um crime autônomo e todas essas especificidades do feminicídio. E o mais importante, né, se a gente faz quase como uma retrospectiva histórica, nós estamos falando aqui de um fenômeno, né, o fenômeno do feminicídio, que ele vem para a legislação brasileira em 2015. Né? Então, nós estamos aqui com uma lei que agora, em agosto, vai completar 10 anos, né? E qual é a importância disso? Nós, primeiro, quando nós percebemos um fenômeno, é importante que a gente dê um nome para ele, para que ele simbolize uma realidade. Né? Quando a gente nomeia, a gente simboliza uma realidade. E quando a gente nomeia, ele acaba existindo. Ele existe, exatamente. Quando a gente simboliza uma realidade e essa realidade passa a ser vislumbrada, né? Ela ganha corpo. Então, nós, enquanto instituição, é muito importante. Quando a gente fala de feminicídio, a gente realmente reparar que, a partir da nomeação, nós conseguimos vislumbrar um fenômeno na sua realidade, inclusive para aprimorar aquilo que já existia. Então, o 121A ele vem no sentido de aprimoramento legislativo, né, e de especificidade, né, porque ele incorpora na lei penal circunstâncias que os casos concretos estavam demonstrando que estavam acontecendo. E só apareceram nas nossas lentes a partir do momento que a gente deu um nome para aquilo. Né? A gente deu um nome para o ato de matar uma mulher, né, por essa condição, né, colocar dessa forma. E essa lei, ela também trouxe, além do feminicídio, por exemplo, aumentou a pena do crime de lesão corporal cometido no contexto da violência doméstica. E é importante aumentar a pena. Tem gente que questiona, mas aumentar a pena não vai mudar se ele vai cometer ou não a lesão corporal. Mas muda, sim, a forma que o Estado consegue dar resposta a essa conduta. Porque agora, com o aumento da pena, ela passou a pena máxima dos 4 anos. Então, é possível a prisão preventiva do agressor. Isso é uma modificação muito importante, porque antes era necessário que houvesse preenchimento de outros requisitos para, na audiência de custódia que nós conversamos, o promotor de justiça pudesse pedir a prisão preventiva. Era muito mais difícil que a gente conseguisse uma prisão preventiva. E um parênteses, tem muita gente que não entende. Poxa, ele cometeu tal crime e ele continua solto. Exatamente. Mas é porque não tem como prender se não tiver na lei. Não é isso? Existem alguns parâmetros legais que a gente não pode se dissociar. Exatamente. E o principal, essa alteração legislativa, ela é muito importante quando a gente está falando de direitos de mulheres, porque nós sabemos por estudos que um dos sinais, e por isso é um dos itens do checklist do formulário de avaliação de risco, um dos sinais de incremento potencial de um risco letal é a violência física praticada anteriormente. Então, quando nós temos um sinal de que há um relacionamento abusivo, esse relacionamento ele já vem de longa data sendo disfuncional, com violação de direitos. Quando essa violência ela passa a tomar essa forma física, a gente tem aqui um incremento muito grande, e isso não sou eu que estou falando, são os estudos acadêmicos produzidos, e por isso existe um campo no Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que diz, se você está experimentando violência física, existe um risco acentuado de morte violenta. Então, se a gente tem essa mudança legal, se há essa possibilidade de uma prisão preventiva, a gente muito possivelmente está atuando na proteção dessa mulher em situação de violência, impedindo que o resultado lesivo mais danoso ele venha a se implementar. Mais alguma alteração nessa lei? Houve várias alterações. Mas essas são as também, principais. Essas são as principais. Uma outra também na execução penal, que eu achei muito interessante, é que se o acusado, o agressor, está preso, mas ele continua ameaçando a mulher ou a família, praticando violência de outras formas, há agora uma previsão expressa na lei de execução penal que ele pode ser transferido para um outro estabelecimento mais longe, né, distante de onde está a vítima.
Então, olha essa alteração para realmente, porque infelizmente, né, lá em São José de Cedro, há estabelecimento prisional, trabalhava até pouco com execução penal lá, e nós víamos continuadamente essa questão de vítimas serem, enfim, abordadas ou ameaçadas por aqueles que foram condenados por crimes cometidos por condição ali do sexo feminino, e que permaneciam próximo delas. Então, qual era... Imagina a angústia dessa vítima de estar ali. Será que ele vai sair na saída que havia, saída temporária, ou eventual livramento condicional? Ou até, eventualmente, uma liberdade provisória, se ele foi preso preventivamente, mas ainda está respondendo. Está aqui do lado de casa, está aqui próximo. Então, há essa previsão agora legislativa. Entre outras, essa lei, ela foi muito... Eu acho que veio ao encontro do combate. Ela é um pacote. Tem diversas medidas de acolhimento para as vítimas já prescritas, medidas, inclusive, de prevenção ao crime. Isso demonstra que a vítima foi olhada. E é a partir justamente desse diagnóstico que a gente consegue fazer essa intervenção precisa que foi feita com essa lei. A partir do diagnóstico trazido lá em 2015 pela qualificadora do feminicídio, trazido pelas previsões crescente, legais, de lesão corporal no contexto da violência doméstica, que a gente consegue, então, peraí, isso está acontecendo dessa forma. Como a gente pode combater da melhor forma e utilizando o direito penal como uma das ferramentas. Não é a principal, mas é uma delas. É uma delas. Mas antes da gente ir para frente, eu fui lá olhar o artigo da lei que diz o seguinte, que define o feminicídio como, olha o que diz, assassinato de mulher por razões da condição do sexo feminino. É isso. No entanto, olha a reflexão que eu acho que é importante a gente fazer. Muitos homens alegam que mataram por amor e não por ela ser mulher. Afinal, o que significa matar uma mulher por razões da condição do sexo feminino? A gente entra naquela discussão que nós tínhamos travado já na jurisprudência há certo tempo, que se falava do tal do crime passional. Né? Quando a gente fala do crime por amor. Né? E a gente tem aí alguns casos emblemáticos que efetivamente nos colocam para pensar que não existe matar por amor. Né? Essa foi, na verdade, uma narrativa, uma retórica utilizada por alguns defensores, né, para atenuar a responsabilidade criminal desse agressor, desse feminicida. A gente sabe disso. Né? Os estudos apontam, né, já... Fazer um Marisa Correia, moral. Marisa Correia, já na década de 80, escrevia a respeito disso. Né, de como existe um contexto, inclusive, e retóricas utilizadas dentro do processo criminal, justamente para atenuar, né, o peso da responsabilização que precisa vir. A Convenção de Belém do Pará, quando a gente fala desse conjunto de normas destinadas à proteção das mulheres, ela estabelece 3 pilares de atuação das instituições, e aqui 3 pilares de atuação do Estado brasileiro. Prevenir, investigar, punir. A gente agrega mais uma, reparar. Né? As obrigações processuais positivas. Essas são as obrigações. O Estado brasileiro firmou essa convenção, né, uma convenção de direitos humanos, assumida pelo Estado brasileiro em 94. Meu Deus. 94. Eficácia supralegal. Com uma série de obrigações que o Estado brasileiro precisa se desincumbir para enfrentar esse fenômeno que é complexo, ele é multifacetado. Tem um caldo cultural nisso. Né? Não, sem dúvida. Inclusive, nos considerando que a gente coloca o preâmbulo da convenção, e a convenção é taxativa nesses termos, de dizer que a violência ela é um produto das desigualdades que existem hoje ainda na nossa sociedade, aqui falo sociedade latino-americana, mas brasileira também, de diferença de poderes, né? De desequilíbrio entre homens e mulheres. É fato. Qualquer dado, qualquer indicador socioeconômico, inclusive, traz essa conclusão. Mas até pouco tempo atrás, a legislação dizia que a mulher dependia, né? A mulher casada dependia do marido, certo? Estudando sobre essa questão e até estudando sobre a formação do poder político brasileiro, eu me deparei com essa expressão que até o próprio Código Penal ele coloca, né? Matar alguém, matar mulher, por razões da condição do sexo feminino. E condição do sexo feminino, que condição é essa que nós temos, né? E essa condição do sexo feminino foi utilizada como justificativa pelos legisladores por muitos anos para
manter essa inferioridade feminina em relação aos homens. E aí tu trazes isso. Nesse estudo eu estava vendo que nós costumamos dizer que a mulher conseguiu o direito ao voto em 1932, né? É o que diz com a promulgação do Código Eleitoral. Só que se formos analisar, na Constituição Federal de 1934, logo depois, ela previa que o voto ele era dos homens e das mulheres quando essas exercerem função pública remunerada. E aí eu pergunto, quantas mulheres naquela época exerciam função pública remunerada? Depois, outra Constituição, depois que veio, depois de 1946, ela então previa o voto é para os homens e mulheres, salvo as exceções legais. E havia uma lei que previa que as mulheres só podiam votar e ser votadas se elas exercessem profissão lucrativa. Ou seja, em tese, nós tivemos o direito ao voto em 1932, mas somente... Algumas mulheres tiveram. Em 1965, isso é 60 anos atrás, que veio um novo Código Eleitoral, que então é vigente até hoje, estabelecendo, tirando qualquer restrição ao voto da mulher. E qual que foi a justificativa dada pelos redatores daquela época? Por que eles restringiram o voto da mulher? Por que um homem, se exercia uma profissão lucrativa ou não, podia escolher seus governantes e votar, e a mulher, somente aquela que tivesse uma função pública remunerada, era considerada capaz de votar? Eles disseram que eles fizeram isso, e esse é um termo que eles utilizaram, para poupar as mulheres de eventuais embaraços que elas poderiam ter em razões das suas condições. E essas condições eram porque a lei eleitoral se submetia ao Código Civil da época. E o Código Civil de 1916 estabelecia: são relativamente incapazes as mulheres casadas. Por isso que a gente tem em 62 o Estatuto da Mulher Casada. E o Estatuto da Mulher Casada, ele vai ser o primeiro documento 62. legislativo que vai fazer uma abertura e vai garantir certos direitos para as mulheres, por exemplo, o de trabalhar sem precisar de autorização do marido. Existe, de vez em quando a gente vê, inclusive, algumas... Tem um artigo no Código Civil, eu fui ver, eu abri o Código Civil de 1916, fui atrás desse artigo e ele diz bem assim, artigo 242, as mulheres não podem, sem autorização do marido, 2 pontos, havia um rol e dizia exatamente o que a Chimere disse, exercer profissão. Aceitar herança. A gente, de vez em quando, circula, principalmente em março, né? Porque nós temos, talvez, um defeito enquanto sociedade, talvez a nossa geração, talvez a da Daniela, não tanto a minha, mas a gente tem uma dificuldade de nos recordar do passado. Exatamente. E uma dificuldade de um passado muito recente, se nós pararmos para pensar, e de nós recordarmos que todo direito de mulher, todo direito que nós temos hoje e que nós usufruímos, ele foi fruto de um intenso diálogo, de lutas que muitas vezes hoje nós não conseguimos mensurar ou dimensionar. E a gente está falando aqui, né, a gente não quer, né, nós mulheres dessa geração, de gerações passadas, brigar com o homem, não é isso, né? A gente só quer ter o direito de ser... reivindicação social. Pensa, 60 anos atrás... 93, Dani, te dou um outro ano. 93. Não sei se a Daniele já era nascida... Eu já era. 93, Declaração de Viena. O primeiro documento no Sistema Global de Direitos Humanos que reconhece as mulheres como sujeitas de direito. Mulheres e meninas como sujeitas de direito. Olha, se nós pensarmos que a Declaração Universal de 48, a dificuldade de nós termos um documento que expressamente, taxativamente diga que mulheres são sujeitas de direito em plenitude, só em 93? Imagina. Então, há muitas vezes estamos já quase no primeiro, finalizando, né, o primeiro quadrante do século XXI. A gente tem uma dificuldade de recordar que tudo que foi conquistado até hoje, de fato foi conquistado, não foi dado. Sim, né? E a gente está protegendo as mulheres. O direito ao voto, o direito a uma vida livre de violência. Esse direito está escrito aonde? Convenção de Belém do Pará, 94. E isso é o caldo cultural que tu mencionaste, né? Isso a condição do sexo feminino, é essa condição. Então, quando o Código Penal prevê que o crime é cometido por razões do sexo feminino, ele é cometido por menosprezo ou discriminação à mulher, vem de todo esse caldo cultural que nós bebemos dessas águas. É um caldo cultural que alimenta, né, a percepção de que uma diferença justifica uma desigualdade.
Somos todas diferentes, sim. Somos todos diferentes, mulheres e homens. Mas essa nossa diferença, ela não pode significar que nós somos inferiores. É que tá estruturado, né? É um sistema estrutural. É um sistema estruturado que muitas vezes, se a gente não reflete a respeito, a gente não consegue... É a discriminação estrutural, né? Identificar. Exatamente. Exatamente. Promotoras, queridas, o que a gente fez? A gente foi às ruas. Vamos... as pessoas, elas têm dúvidas. Elas têm dúvidas. Vamos responder algumas delas? Podemos começar? Então, vamos lá. Nós vamos começar com Lages, tá? Onde está o nosso correspondente, Fábio Ramos. Oi, Silvia. Eu estou aqui com a Marielle Lima Mancioletti. Ela é gerente administrativa e também é estudante de Direito. E tem uma pergunta para fazer para as promotoras de justiça. Doutora, eu gostaria de saber como que eu faço para orientar, como que eu posso buscar essa ajuda para uma pessoa que hoje está passando e sofrendo violência. Uma pessoa bem próxima, então eu sei que hoje essa questão é bem complexa, mas eu gostaria de uma orientação para buscar essa ajuda. Doutora Chimelli. Marielle, né? Isso. Marielle, primeiro passo, né, que nós, nos atendimentos com as mulheres em situação de violência, que nós fazemos é repassar elementos, né, informação, para que essa mulher, de fato, se reconheça numa relação violenta. Ela precisa entender que aquele comportamento não é normal, que aquele relacionamento tomou um rumo abusivo e que ela está sendo ferida de alguma forma, né? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que é importante nós levarmos a informação. Então, como a Marielle falou, que é uma pessoa conhecida, é próxima, convoca o grupo de amigas, forme uma rede de apoio, escute essa mulher, né, sem julgamentos. Né? A gente sabe que estamos diante de um fenômeno que ele é cíclico. Então, a gente tem, né, eu acho que é importante a gente explicar que a violência doméstica e familiar ela não acontece de forma isolada ou episódica. Ela acontece dentro de um ciclo que existem os momentos de tensão, que são aqueles momentos da rotina, em que o casal se desentende, tá? Até o ponto que esses momentos de tensão, eles realmente evoluem e explodem em momentos de violência, né? Então, aqui a gente tem as ameaças, nós temos as agressões, a gente tem os xingamentos. E depois a gente tem a fase do arrependimento, né? Do eu vou mudar, não vai mais acontecer. E aí a gente tem toda aquela retomada de um romantismo, que é um romantismo fabricado por conta de um remorso, né? De que aquilo não vai voltar a acontecer. E aí a gente está falando de pessoas que nutrem laços ainda afetivos. E aí a gente tem a retomada do relacionamento, que volta para aquele... Passado esse momento de romantismo, de maior aproximação do casal, a gente tem novamente, né, a rotina se estabelecendo com os momentos de tensão, com as arestas, com os desentendimentos, que aí volta a entrar em ebulição com outros momentos de violência. Compreendida essa dinâmica, né, ouça essa mulher sem julgamentos, né, porque ela está inserida dentro desse contexto, e se coloque à disposição para acompanhá-la. Né? Olha, eu vou te acompanhar. Não se preocupe com os seus filhos. A gente está aqui por você e por eles também. Tem que ter uma rede, né? Essa rede é fundamental. Essa rede é fundamental. Inclusive é apontada, né, como uma das razões pelas quais as mulheres conseguiram romper esse ciclo. Porque existe vergonha, existe falta de apoio e carência de rede. E muitas vezes a carência dessa rede pública de suporte, ela pode vir a ser minimizada, suprida de alguma forma, com essa rede de amigos, de familiares, que se colocam à disposição para auxiliar nesse momento. E fundamental, a gente comunique, oficialize, né, proceda a uma denúncia. Né, para que a gente consiga, só para concluir, Silvia, só para que a gente consiga também mapear. Porque a gente tem uma diagnóstico. A gente tem uma cifra enorme de violências subnotificadas que estão às ocultas, que o sistema não consegue enxergar. Porque elas acontecem e as pessoas ainda têm uma dificuldade, muitas vezes justificada, de conferir credibilidade ao sistema de justiça.
Mas eu trago um número que ele é muito importante e ele contradiz o imaginário coletivo. Hoje, quase 90% das mortes violentas de mulheres acontecem porque as mulheres, essas vítimas, elas estavam fora do radar, elas não tinham medida protetiva de urgência. Ou seja, um número muito menor de mulheres, né, quando busca o sistema de justiça e busca essa proteção, consegue evitar que um resultado muito mais grave aconteça. A importância da denúncia. A importância da denúncia. Importância da rede de apoio, né, dessa rede estar, se nós pensarmos em poder público, estar estruturada dentro das comarcas, dentro dos municípios, termos o Conselho de Direito das Mulheres, termos um CREAS com atendimentos, né, voltados aos traumas que a violência produz, voltado ao atendimento até às crianças. Crianças são vítimas diretas da violência doméstica. É comprovado. Elas desenvolvem traumas com efeitos psicológicos que, inclusive, permitem que elas repitam aquele padrão aprendido em casa e tomado como normal. Então, agradeço a Marielle pela provocação, mas penso que o caminho é esse, né? Se colocar à disposição, conversar sem qualquer tipo de julgamento e realmente apoiar essa mulher, inclusive para que ela faça essa denúncia, né, para que ela receba o atendimento público necessário, né, e aí a gente tem aluguel social, que é importante nós frisarmos sobre essa possibilidade. Né, eu não tenho para onde ir. Temos o aluguel social, temos algumas casas-abrigo no estado como um todo, temos a possibilidade, por exemplo, de medida protetiva de urgência fixando pensão alimentícia para os filhos. Importante. Então, nós temos hoje caminhos legais. Então, a gente precisa, né, encorajar as nossas mulheres também a buscarem esses direitos. E só para concluir, né, para a gente concluir a resposta a essa nossa ouvinte, qualquer pessoa pode denunciar? Qualquer pessoa pode denunciar. E nós temos alguns canais muito importantes de denúncia, porque são canais que eu digo que são canais que recebem a denúncia, mas também passam a orientação. O primeiro deles, o Canal Nacional de Denúncia, o Ligue 180. Tá? Para casos, e aqui eu friso, casos não emergenciais. O Disque 180, ele recebe a manifestação, repassa a orientação, mas não é o canal que você vai buscar quando existe um risco imediato à sua integridade física e corporal. Tá? Ministério Público, promotorias de justiça com atuação especializada na violência doméstica. Busque a promotoria de justiça da sua comarca. Delegacias de polícia. Temos, inclusive, hoje, uma política de criação de salas lilás para a coleta segura, reservada dessas declarações dessas mulheres, inclusive algumas pela psicóloga policial, que está disponibilizada, né, nas DPCAMs. Temos a estrutura colocada. Tem a Rede Catarina também. A Rede Catarina, Polícia Militar. a Polícia Militar, esse fundamental. Se houver risco imediato de vida ou de a integridade corporal, seja dessa mulher, seja dos filhos, 190. É o canal para o atendimento imediato e para a colocação pronta, né, dessa mulher em situação de segurança. Então, esse caminho é perfeito. E Queres complementar, só doutora? para complementar algo que eu lembrei, nessa questão da rede de apoio e trazendo a questão da Marielle, né, de ser amiga, como eu posso ajudar, nós também, às vezes, orientamos, dependendo do caso da vítima, a realidade ela é posta como ela é, né? Então, estou num ciclo de violência, não consegui sair desse ciclo de violência, continuo nesse relacionamento abusivo. Há planos estratégicos que podemos tomar para que ela corra menos risco, né? Diminuir os fatores de risco. Um deles que a gente sugere é pegar alguém confiável, alguma amiga, irmã, mãe, e ter uma palavra código que a gente fala. Isso. Por Perfeito. exemplo, a minha palavra código é jaqueta. Se eu ligar para a Chimere e dizer, minha jaqueta está aí na tua casa, o agressor, ele vai ouvir Boa aquilo, dica. ele não vai saber que eu tô pedindo Não vai socorro. entender o Mas que é é. um pedido de socorro. Mas a minha amiga, minha rede de apoio vai entender. Vou lá na casa dela, vou aparecer, vou mandar a polícia. Vou levar um bolo, vou lá fazer uma visita. Exatamente. Isso é importante que a gente ter. Também o plano de fuga, tem filhos. Tá sofrendo, conversa com eles, explica para eles. Se a mãe de falar, corre, vai correndo, tu corre, faz, deixa uma mochila pronta, com itens essenciais.
Se for correr, não corre para a cozinha, onde tem faca, que é um dos instrumentos mais utilizados na violência doméstica. Então, há essas estratégias que nós podemos utilizar para minimizar esses fatores de risco. É quase como se nós Para não montássemos... chegar no feminicídio. Exatamente. Quase que como se nós montássemos um plano de segurança individual. Ou seja, a fuga, né, justamente para se colocar imediatamente numa posição de segurança. Não, é triste a gente falar isso, mas é necessário. É a realidade como ela é. A Nós realidade queremos como ela uma é. realidade e buscamos ela. Mas agora, Isso. se ela ainda está nesse nós ciclo de temos, violência... nós Sim, temos. nós né? temos. É uma realidade, É tá necessário posta, falar. Né? E como dito, o maior número de vítimas do feminicídio hoje são vítimas que não estão catalogadas no sistema, nunca procuraram, né, a delegacia de polícia, o Ministério Público, então estão fora do nosso radar. Vamos para mais uma pergunta. Agora nós vamos para Guaramirim, onde está o nosso correspondente Portelinha, preparado para uma outra dúvida. Portelinha. Olá, Silvia. Eu estou aqui com a Yasmin Zorteia. Ela é estagiária na Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais da Prefeitura de Guaramirim e ela tem uma pergunta para as promotoras de justiça. Doutoras, quais são os tipos de violência doméstica contra a mulher, além da física, que geralmente passam despercebidas? Dani, contigo. Certo, então, Yasmin, há muitos outros tipos, infelizmente, de violências que são invisibilizadas ainda. Nós temos, claro, como ela mencionou, a violência física, que é aquela que é visível, então é mais fácil de ser diagnosticada. Mas, recentemente, nós tivemos justamente essas alterações legislativas que vêm para reforçar que há violências que podem machucar ainda mais do que, eventualmente, uma violência física. Eu tive um atendimento de uma senhora que mencionou, muito emocionada lá na promotoria, que ela estava mencionando esse ciclo de violência que ela vivia, e ela disse que o que ele me falava, a forma que ele me insultava e me humilhava, doía mais do que quando ele me batia. Meu Deus. E isso é uma violência, e ali a gente conseguiu passar para ela e ela nomear e perceber o que é violência, que é além dessa violência física. A Lei Maria da Penha, de 2006, já trouxe um rol de violências para além da violência física. Então, nós temos a violência psicológica, que hoje em dia é crime, acredito, desde 2021. É crime de dano emocional. Então, ela traz um rol de exemplos como humilhação, chantagem, controle, não deixar o ir e vir, né? Perseguição, o que está fazendo, não vai sair de casa, olhar o celular. O crime também de perseguição é uma forma de violência contra a mulher. Ele não está ali ameaçando, quer dizer, fazer mal injusto e grave, mas tu sai do trabalho, ele está ali olhando, ele está ligando para os teus pais, ele está mandando mensagem para tua irmã, ele está passando na frente da tua casa, monitorando. Ele te reiteradamente. É a vigilância, né? Aquela vigilância. Isso também é um crime. Nós temos também crimes morais, que daí seriam insulto, xingamento, injúria. Nós também temos esse tipo de crime. Que é a violência moral, né? Isso, a violência moral. A Lei Maria da Penha também coloca a violência patrimonial, também como um tipo de violência doméstica. Então, há um rol de... Por exemplo, a patrimonial, que é um caso que acontece muito frequentemente e as mulheres não se dão conta. Ele queria acessar meu celular, eu não entreguei. Ele tirou meu celular à força, jogou contra a parede e quebrou. Isso é uma violência patrimonial, porque causou um dano a um patrimônio dessa mulher. Não acessar a conta no banco. Não acessar a conta no banco. Não, fica com o cartão de crédito, vai usar para quê? Eu vou te dar o cartão de crédito, mas você só vai utilizar nisso. Isso é um tipo de violência e que é necessário que a gente passe a nomear. Inclusive, no estelionato emocional é muito comum. Né? Eu preciso de um valor de empréstimo. E a parceira empresta o valor... E esse agressor, ele desaparece na sequência, ou, enfim, alguns até passam a humilhar essa mulher, né? Ou ameaçá-la de... Inclusive, uma questão que é muito importante nós falarmos, Dani, as próprias ameaças que ocorrem hoje em dia com a exposição, né? Dessa mulher, muitas vezes, nesse relacionamento íntimo, elas passam a ser ameaçadas da exposição do conteúdo digital, inclusive, né, trocado com esse parceiro, inclusive como uma forma de extorsão posterior, né, por conta ou do rompimento, ou por conta até no caso dos estelionatos, né, como uma forma de extorsão posterior para essa violência patrimonial. Então, a violência ela acaba hoje atingindo múltiplas formas
e diversos canais, né, de implemento. E é um Internet, contínuo, né? Isso contínuo. também é importante de ser verificado para além da violência doméstica, há todos esses outros tipos de violência, e que normalmente eles começam com uma violência justamente um pouco menos grave, Mais sutil, mais né? sutil, e vai escalando uma espiral de violência que, justamente, pegando o gancho anterior, é importante que a mulher denuncie e traga isso para os canais de atendimento das vítimas, para ela entender que, quando começa a escalar a violência, pode chegar na ponta do iceberg, que é o feminicídio. Então, ao compreender que tudo isso é violência, que deve ser combatido e que ela está inserida nesse ciclo, ela consegue, muitas vezes, sair desse ciclo de uma forma antecipada e não passar por todo esse sofrimento contínuo. E uma coisa que é muito importante a gente mencionar é que muitas mulheres conseguem romper o ciclo quando a violência deixa de ser apenas com elas e passa a ser com os filhos também. Então, um sinal, né, havendo uma violência física também contra os filhos, aqui é um ponto que Alerta realmente máximo. é o alerta máximo, é o ponto de é o atenção. sinal vermelho. Porque se aconteceu com ela, a tendência é que aconteça também com os filhos. Então, que a gente Então, preste pra que atenção. Prestemos atenção e se o objetivo é evitar que realmente essa violência se comunique com outros membros da família, é importante que quando a violência acabar tendo, né, escalonar o primeiro degrau, o segundo degrau, aqui já se acione um alerta muito mais eficaz e eficiente para o rompimento desse ciclo. Promotoras, a gente está chegando ao fim, mas a gente tem mais 2 perguntas. Tá, Mais tá. 2 perguntas. Lá em Chapecó, a nossa correspondente Ananda está pronta para trazer mais uma pergunta. Ananda? Oi, Silvia. Eu estou aqui com a Laura Tessaro Manfroy, que é estudante do último ano do ensino médio, e ela tem uma pergunta para fazer. Eu gostaria de saber como o Ministério Público atua no combate à violência de gênero e como vocês acolhem essas vítimas. Contigo, doutora Chimela. O Ministério Público ele atua através do NEAVID, né? No sentido de que esse órgão vai conversar com outros atores dentro de um sistema de proteção para incrementar as políticas públicas relacionadas ao atendimento às vítimas. No Ministério Público de Santa Catarina, nós temos, inclusive em Chapecó, o NAVIT, né? Que é o Núcleo de Atendimento às Vítimas. Então, estamos aí com as portas abertas para prestar esses primeiros esclarecimentos, essas primeiras informações às mulheres em situação de violência. Ou seja, reconhecimento. Então, a mulher, eu acredito, não, houve tal coisa, aconteceu, poxa, ele me xingou, ele me empurrou. Está em dúvida, procure. Está em dúvida? Vai, procura. Né? Temos um horário de funcionamento bastante extenso, atendemos durante o almoço, né, no intervalo. Procure, inclusive, para verificar se aquilo que está acontecendo realmente é uma violência. Se há um fator de risco envolvido. Fatores de risco que nós precisamos mencionar. Uso abusivo de álcool e de outras substâncias químicas, de drogas. Catalisam potencialmente o risco de morte. Né? Posse, registro de arma de fogo. Se o seu parceiro, né, tem uma arma de fogo em casa, Isso risco. é uma medida prevista, né, na Lei Maria da Penha, que, se informado pela vítima, a polícia, se ele tem posse ou porte de arma de fogo, ou que não tem o posse, tem uma arma de fogo em casa, é possível, então, um pedido de mandado de busca e apreensão para apreender essa arma. Exatamente. Isso pode sair direto já na própria medida protetiva de urgência, a determinação do juízo para apreensão dessa arma. Então, a vítima tem essa segurança também de que essa arma vai ser retirada de do casa. E a agressor. partir do momento que ela busca, por exemplo, na VIT, né, vamos falar da nossa estrutura institucional, ela vai ser encaminhada para os órgãos da rede. Então, aconteceu um tipo de violência em que essa mulher sofreu um dano emocional, sofreu um dano psíquico, ela vai ser encaminhada para o serviço especializado para fazer o atendimento e o acompanhamento. Então, na VIT, Promotorias de Justiça, a nossa ouvidoria do A nossa ouvidoria do Ministério Público de Santa também, Catarina, ou Ligue 180. ou 180. Exatamente. Aqui a gente tem um leque de canais de informação e também de atendimento. Mais uma pergunta, a última, de Criciúma, nossa correspondente Thalita. Estás com quem, Thalita? Oi, Silvia, eu tô aqui com a Lecoga, que é publicitária, e ela vai compartilhar com a gente qual a dúvida dela em relação a esse tema. Então, pessoal, eu queria saber se as redes sociais contribuíram para o aumento de casos de violência de gênero contra as mulheres ou se só está dando visibilidade a algo que sempre existiu.
Certo. Bom, eu diria que os dois, né? Tá dando mais visibilidade à violência de gênero, isso é um fato, mas também está contribuindo para o seu aumento como outras formas de violência e que são, enfim, perpetuadas e amplificadas nas plataformas digitais. Um ponto que eu acho bem importante trazer é que é benéfico das redes sociais é que elas estão ajudando nessa difusão do que é a violência doméstica, a percepção da violência, o que é uma violência. Tem um dado que eu acho muito interessante, que foi feito um estudo que foi perguntado para homens se eles já tinham praticado violência doméstica contra as suas esposas alguma vez na vida. 16% responderam que sim. 16. Quando perguntado para eles se eles tiveram alguma atitude violenta, ou então, mas você já puxou o cabelo, você já xingou, humilhou, empurrou, entre outras. Nomeou atitude. Nomeou atitude, sem dizer que aquilo era uma violência, o número aumentou para 56%. Então, a percepção de algo como violência, essa nomear algo, isso que eu sofri foi uma violência, é algo que as redes sociais estão fazendo. Estão tirando dessa subnotificação que realmente há dados da Pesquisa Nacional do Senado Federal, que vê que em cerca de metade das mulheres brasileiras já sofreu algum tipo de violência doméstica, mas que 6 entre 10 não procuraram as autoridades. Então, há uma subnotificação muito grande. O que a gente percebe é que, com a difusão do conteúdo nas redes sociais, a informação relacionada à violência, ela ganhou, ela foi amplificada, né? Ela foi amplificada e nós conseguimos, talvez, acessar mulheres que antes, né, desconheciam esse conteúdo, desconheciam que é democrática o que era. A rede social, Exatamente, né? Ela é democrática. Em contrapartida, nós temos também um fenômeno muito particular inverso, que nós temos hoje, né, em redes sociais, em fóruns, aquelas chamadas bolhas virtuais, que não estão, digamos, nessa internet navegável, né, e costumeira do nosso uso, mas estão na Deep e na Dark Web, que são fóruns específicos de conteúdo misógino, que pregam realmente estupro de uma forma clara e até, de certa forma, bastante assustadora, pregam inúmeras violências contra as mulheres, de inúmeras formas, inclusive, né, replicam e traduzem como um grande feito quem humilha, quem agride, né, quem tem uma relação sem consentimento com uma parceira. Então, você tem, em contrapartida a uma maior democratização, uma amplificação do conhecimento, você também tem hoje a SaferNet, que é uma instituição que fiscaliza os discursos de ódio na rede, diz realmente que depois, né, nesse período pós-pandemia, esses discursos foram muito incrementados, né? Então, discurso de conteúdo classificado como misógino, né, de ódio às mulheres, ele teve um incremento de mais de 50%. E nós, em Santa Catarina, o Ministério Público de Santa Catarina tem o Cyber GAECO. Sim. Né? Nós temos uma estrutura dentro do GAECO voltada especificamente para isso. E né? uma coisa que me chamou muito a atenção é que em atuação na 4ª Promotoria, que eu sou titular da Promotoria da Infância, nós fizemos uma operação recente com o Cyber GAECO. E essas bolhas, elas estão cada vez mais próximas dos adolescentes. Porque eram 2 adolescentes que estavam dentro desses canais, desses fóruns fechados de compartilhamento de conteúdo digital, que estavam estimulando, inclusive, produção de conteúdo de pornografia infantil com meninas, né? Então, estavam impulsionando esse tipo de crime. Agressões físicas graves, né? Humilhação, né? Uma demonstração de domínio em que as vítimas precisavam escrever, inclusive com faca, enfim, marcar o próprio corpo num sinal de dominação. Então, é um conteúdo que nós precisamos estar muito atentos. E a importância de supervisionar, né, dos pais, como os adolescentes utilizam as redes sociais. Tem uma frase do Jonathan Haidt, que está agora muito famoso tem um livro A Mente Moralista, mas a Geração Ansiosa, que ele diz: nós super protegemos as nossas crianças e adolescentes no mundo real, né? Com quem tu vai sair, com quem tu vai pra rua, onde tu vai de noite, mas nós não os protegemos suficientes no mundo virtual. Os pais não estão acessando o que os filhos, adolescentes, crianças veem nas redes, em que redes que eles estão, né? E é responsabilidade dos pais, né, a atitude e o comportamento das crianças e dos adolescentes dentro dessas redes. Então, nós precisamos alertar a sociedade e trazer os pais para isso, que também é responsabilidade deles
a supervisão do que as crianças e adolescentes estão assistindo e utilizando Isso nas redes sociais. é tão real que teve a série Adolescente, Isso. né? Que Exatamente. foi um fenômeno, porque mostra exatamente isso. E é justamente o nosso compromisso, se for com gerações futuras, E né? precisa Também. passar também por esse monitoramento ou até por essa correção de rumos, vamos colocar dessa forma. Chimera e Daniela, a gente está chegando ao fim, mas eu sou obrigada a passar, mas tem que ser de forma rápida, porque a doutora Vanessa Cavalazzi, Vanessa Wendhausen Cavalazzi, a nossa chefe do Ministério Público, quando ela assumiu, ela trouxe uma bandeira muito importante que ela vai criar, né, ou construir um mapa do feminicídio. E esse mapa do feminicídio, ele vai perpassar para identificar essas mulheres que são, né, de modo geral, mas também os seus filhos, né? Doutora Chimeli, fale um pouquinho, de forma sucinta, O que é o mapa? o que é o mapa. O mapa é uma radiografia das mortes violentas de mulheres no estado de Santa Catarina, né? Ele vem como um projeto que é levado para a doutora Vanessa, né, e que é por ela abraçado, e vai ser construído em parceria com o Escritório de Análises Criminais aqui do Ministério Público. Então, nós já estamos na fase do encaminhamento e recebimento de informações, né? Estamos oficiando a Secretaria de Segurança Pública para ter acesso aos inquéritos e investigações criminais relacionados à morte violenta de mulheres, né? Ao Tribunal de Contas, porque recentemente foi feita uma auditoria em relação aos serviços, né, e as políticas públicas dirigidas às mulheres vítimas de violência, e também até a ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Pessoas Travestis e Transsexuais, porque nós temos, né, já ciência que existe uma dificuldade na produção estatística de mortes de mulheres trans e travestis. Então, a gente está nessa fase de arrecadação de material, e a partir do momento que nós tivermos contato com esse acervo, nós faremos, então, aí uma pesquisa quantitativa, para nós mensurarmos quantas mulheres realmente perderam a vida de uma forma violenta e intencional nos últimos 5 anos. Então, a pesquisa tem um recorte temporal de 2020 a 2024. O recorte é estadual, então nós vamos, inclusive, perceber as nuances regionais relacionadas às circunstâncias envolvidas em cada uma dessas mortes. Foram feminicídios? Não foram feminicídios. De que modo que essas mulheres morreram? Estavam envolvidas muitas vezes com crime organizado, ou seja, é uma morte que se pode atribuir à violência urbana ou não, é uma violência familiar. Então, o mapa ele vai nos servir como um guia, né? Ele vai produzir um acervo de informações que vai guiar a autoridade pública, e aí nós estamos falando de Ministério Público, promotores e promotoras de justiça, procuradores e procuradoras, estamos falando de delegados de polícia, estamos falando, inclusive, com o Poder Legislativo, que vai guiar a decisão administrativa do que é prioritário quando nós estamos falando regionalmente de proteção de mulheres. Então, é um produto, digamos, que o Ministério Público ele vai entregar para a sociedade catarinense como um compromisso institucional de enfrentamento ao feminicídio. Isso é tão importante porque o arcabouço legal nós temos, mas a gente precisa cada vez mais de induções de políticas públicas para esse fenômeno complexo. E esse é o nosso papel, né? É de fato o nosso papel. Chimeli, Daniela, nós chegamos ao final. Eu queria as considerações, doutora Daniela, doutora Chimeli, para a gente concluir. Queria agradecer o convite, dizer que fiquei muito feliz, muito honrada com esse convite para falar desse tema que, como a gente viu, e eu acredito, a gente poderia ficar mais aqui, com certeza, Muito. 1, 2, 3 horas. Com certeza. Porque há muitas nuances, há muitas peculiaridades, tanto na questão do direito penal, mas como na questão da indução, o Ministério Público como um indutor de políticas públicas, direcionar como vai caminhar as políticas públicas para combater essa violência de gênero, né? A Convenção do Belém do Pará, ela traz também um mandamento de promoção de políticas públicas para combater a perpetuação desses padrões sociais que mantêm esses estereótipos de gênero que nós estávamos falando. Então, isso eu também acho que é um papel muito importante do Ministério Público como indutor de políticas públicas, de nós, nas escolas, no meio da infância e da juventude também, atuarmos
como nós vamos combater esses estereótipos que permanecem, que criam esse menosprezo e discriminação à condição da mulher. Nós já temos o arcabouço legislativo, nós já temos leis, estamos cada vez mais tendo leis, mas nós precisamos modificar esse caldo cultural para... eu lembrei de um caso até que eu havia comentado contigo. Lá no Extremo Oeste, recentemente, nós tivemos, infelizmente, um caso de um jovem de 18, 19 anos que matou a namorada, jovem também, e depois se suicidou. Então, quando esse jovem nasceu, já havia a Lei Maria da Penha. Então, nós já temos um arcabouço legislativo para combater e enfrentar a violência doméstica, mas nós precisamos criar aí métodos e políticas públicas para combater esse caldo cultural que mantém as mulheres nessa condição de discriminação. Precisamos enfrentar as causalidades. Né, as causalidades. Eu fiz a minha tese sobre feminicídios, né, escrevi sobre, mas num recorte muito mais... módico, porque acabei me limitando à região metropolitana de Florianópolis, né? Sou natural daqui. E uma conclusão que eu posso trazer aqui de primeira mão, né, digamos, porque ainda não foi defendida, as mulheres hoje estão morrendo não pelo fato de elas serem mulheres. Elas estão morrendo quando elas não se comportam de acordo com a expectativa social do que é ser uma mulher. Então, quando há esse compromisso ou essa vivência, essa experiência fora, né, dos padrões, fora dos estereótipos, fora daquilo que nós consideramos dentro da nossa sociedade como adequado para uma mulher, é aí que o risco se instala. Porque aí vem a correspondente necessidade de o controle ou da correção, seja pelo parceiro íntimo, seja pelo pai, né, principalmente por parentes, enfim. Penso que o Ministério Público, nesse momento, ele ocupa um lugar absolutamente estratégico nesse enfrentamento. É o Ministério Público, por conta das suas prerrogativas institucionais, constitucionais, que consegue dialogar com os outros setores, impulsionar políticas públicas. Essa é a nossa identidade, é a nossa essência. É o que dá a envergadura institucional para o Ministério Público. Então, esse tema, ele nos atinge diretamente. E não nos atinge só eu, Chimeli, Silvia, Daniela. Ele atinge as nossas filhas, ele atinge as nossas vizinhas, e ele também atinge, de certa forma, os nossos próprios meninos e homens, porque padrões são padrões de feminilidade e também de masculinidade. Então, quer dizer, penso que o nosso compromisso hoje, ele precisa ser de maior prevenção. Há uma necessidade de fortalecimento das nossas políticas públicas para fins de prevenção, de enfrentamento das causalidades dessa violência que é multifacetada, multifatorial e, sobretudo, também um compromisso institucional com o combate à impunidade, com a apuração escorreita, né, minuciosa de cada morte, né, experimentada pelas mulheres do nosso estado, de cada catarinense, apuração exauriente, com todas as forças e equipamentos que o Estado dispõe, e a responsabilização desse agressor, inclusive para que essa condenação hoje nos moldes legais, ela repercuta como um desincentivo, né? Porque se acontecer o fato, você será sim responsabilizado. E a pena não é pequena, a pena é alta. Então, há outros mecanismos para nós solucionarmos os problemas, inclusive relacionais, no cotidiano de hoje. Penso que dessa forma precisa ser a nossa atuação enquanto Ministério Público. Chimeli e Daniela, muito obrigada. Eu acho que foi uma reflexão muito importante e que os nossos ouvintes, eles possam compartilhar esse podcast, né, com seus amigos, suas mulheres, os homens, porque ficou claro que essa não é uma questão ideológica, né? A violência doméstica e familiar é uma questão de sobrevivência humana. Gente, muito obrigada. Chegamos ao final do nosso podcast Momento MP. E você pode nos ver no YouTube, no canal do Ministério Público no YouTube. Também pode nos acompanhar nas redes sociais e acompanhar toda a nossa atuação no nosso portal mpsc.mp.br. Muito obrigada e até a próxima.